Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Você sabe qual é a diferença entre a sua alma e o seu espírito? É tudo a mesma coisa? Não, eu te garanto que definitivamente não é. E quando você começa a entender essa diferença entre alma e espírito, isso tem um enorme impacto em seu crescimento espiritual. E agora nesse vídeo veremos o que a Bíblia diz sobre isso. Então vamos lá. A Bíblia é muito clara. Há uma enorme diferença entre sua alma e seu espírito, e você precisa saber qual é. Hebreus 4, versículo 2 diz: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então a palavra de Deus corta e divide bem entre a nossa alma e o nosso espírito. Em 1 Tessalonicenses, lemos: Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, de acordo com esses versículos, é muito claro que você tem um corpo, uma alma e um espírito. Mas você precisa saber que seu espírito só se torna vivo quando você renasce espiritualmente. Isso significa quando você se torna um cristão verdadeiro e renascido. Vou explicar um pouco mais sobre isso mais tarde. Mas é interessante que Deus seja 3 em 1. A Trindade, certo? E assim, como somos feitos à sua imagem e semelhança, também somos 3 em 1: corpo, alma e espírito. O espírito é chamado de pneuma. A Bíblia também explica isso como sendo o homem interior. A alma, psique, é o homem exterior. O corpo, o soma, é o homem mais externo. Vamos dar uma olhada mais de perto nesses 3. Vamos primeiro falar do corpo. Você o vê quando se olha no espelho. É como você interage com o mundo através de seus 5 sentidos físicos: olfato, paladar, tato, audição e visão. E seu corpo também tem desejos físicos como comida, abrigo, sexo, roupas e assim por diante. Agora vamos para a alma, a psique. Esta é a parte em que as pessoas comunicam com você. Isso é basicamente você. Consiste em você mesmo, ou seja, sua identidade, sua personalidade, seu caráter, suas emoções, seus sentimentos e paixões, seu intelecto, que é sua mente e seus pensamentos, sua vontade, que é sua própria vontade e desejos, e finalmente, sua consciência. Agora isso é muito importante. Muitas pessoas não sabem disso, mas ela é também uma morada para o mal, ou seja, sua natureza pecaminosa e espíritos malignos. Se alguém bate ou cutuca você no seu corpo físico, você sente dor, certo? E quando alguém usa palavras abusivas, você também sente dor em sua alma. Agora, a partir do momento em que você nasceu, você apenas operou através desses 2, através de seu corpo e sua alma. Isso é tudo que você conhecia, mas estava faltando uma parte, seu espírito, porque você nasceu espiritualmente morto. Seu espírito é totalmente diferente da sua alma. O espírito é a parte em que obtemos discernimento espiritual, paz e revelação. É a parte em que nos comunicamos com o próprio Deus. Portanto, nosso espírito tem um discernimento mais profundo entre o certo e o errado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 diz: Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, em nosso espírito também temos paz. Romanos capítulo 8, versículo 6 diz: A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. E nosso espírito também recebe revelação, que é discernimento e entendimento do Espírito de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 17 diz assim: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E agora, nosso espírito também é a parte em que temos comunhão com Deus, onde podemos ter esse profundo relacionamento entre nós e nosso Pai.
Deus diz em Ezequiel capítulo 36, versículo 26: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. O espírito é a parte em que o verdadeiro ministério acontece, onde compartilhamos o evangelho às outras pessoas. Quando você ouve um pregador que prega cheio do poder do Espírito de Deus, isso tem poder e consegue mudar as pessoas. Mas quando você tem um pregador que apenas prega a Bíblia, mas no nível de sua alma, sem o Espírito, isso não tem poder algum. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É interessante que a Bíblia também fale sobre isso no Antigo Testamento lá em Joel. Joel, capítulo 2, versículo 28 diz: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. É por isso que algumas pessoas não entendem os cristãos. É porque é sobre espiritual e não sobre físico. Lembre-se que o seu espírito também é o lar do Espírito Santo de Deus, que vem e vive dentro de você. E quando isso acontece? Acontece quando Deus te justifica, quando você se torna um cristão renascido. Então lembre-se, seu corpo é um templo de Deus. Em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Bem, agora que você sabe a diferença entre o corpo, a alma e o espírito, você precisa saber como andar através do espírito, saber como viver através dessa nova natureza espiritual. Seu espírito se comunica entre você e Deus, mas agora esse espírito precisa liderar e guiar sua alma e corpo para agir e operar dentro da vontade de Deus. Então, em outras palavras, sua própria vontade, suas emoções, seu intelecto precisam ser guiados pelo seu espírito e como ele vive no mundo. Deixa-me dar um aviso aqui. A maioria dos cristãos hoje, por causa da pregação que está acontecendo, eles querem sentir o espírito de uma maneira natural e física. Mas você não consegue. Especialmente jovens cristãos, eles querem sentir isso. Mas você não pode sentir isso de uma maneira natural e física. É daí que vem a maioria dos problemas dos jovens cristãos. Jesus diz em João, capítulo 3, versículos 6 ao 8: O que nasce da carne é carne, mas o que é nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Você não consegue sentir isso de um jeito natural e físico que você está acostumado, mas você consegue sentir isso de um jeito diferente. Faz parte da sensação de paz no fundo do seu homem interior. Você começará a entender do que estou falando à medida que crescer mais espiritualmente. Mas o Espírito é a parte em que você se comunica com Deus e onde Ele se comunica com você. Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz: Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Agora quero que você ouça com muita atenção aqui. Quando Deus abre nossos olhos espirituais, esse é o momento em que realmente começamos a viver pela primeira vez. Porque o Espírito nos dá vida e Deus Todo-Poderoso fala conosco em nosso espírito. E nosso espírito, então, conduz nossa alma e nosso corpo nessa fé. Jesus diz em João 6, versículo 63: O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Agora, isso é muito importante. Se você quiser entender mais seu espírito, você tem que entender que não consegue entender com o nível
da sua alma, porque sua alma está cheia de emoções e pensamentos imperfeitos. Então, como você faz isso? Você entende isso estudando a palavra de Deus para poder entender a verdade espiritual. É como você se olha no espelho todas as manhãs. Você olha no espelho para ver se a aparência está boa antes de sair de casa, certo? E você confia no espelho para mostrar a verdade de sua aparência. E da mesma maneira, a Bíblia é o espelho para nós, para ver a verdade real da nossa alma e nosso espírito. Lemos em Tiago capítulo 1, versículos 23 ao 25. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então a Bíblia é comparada a um espelho perfeito. Mostra-nos a verdade de Deus e de nós mesmos. Se você pentear seu cabelo pela manhã, pode parecer que está bem ou achar que não. Mas você não pode confiar em seus sentimentos, você tem que ir e se olhar no espelho. E você sempre verá algumas áreas que precisam ser corrigidas. Logo, você confia no espelho sobre seus próprios sentimentos. E da mesma maneira, você precisa confiar na palavra de Deus, na verdade da própria vida, para lhe mostrar a verdade sobre você, sobre Deus e seu propósito nesta vida. Espero que tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido edificante para você. Se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem você gosta. E lembrem-se sempre, Deus te ama, que Ele abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.